Boa tarde. Hoje em destaque o Natal, de significado particular para os católicos e pode dizer-se para o planeta. Isto independentemente das visões que se tenham desta quadra. Recorde-se que antes da era cristã comemorava-se o solstício de inverno, que marca também o início da estação e que hoje ainda tem cultores. Apesar dos seus costumes, alguns aliás dos seus costumes populares e temas comemorativos, têm origens pré-cristãs ou seculares. Este é um período, o quadro do ano, dos mais intimistas para a grande maioria das famílias portuguesas, pelo simbolismo que lhe está associado. Ligado ainda ao período natalício, está desde o início do século passado uma figura que, tendo designação cristã, São Nicolau, o Pai Natal, tem uma representação mais associada a uma das marcas da atualidade, isto é, a sociedade de consumo. De qualquer modo, o Natal é uma quadra particularmente vivida no país e na região, assim como em todo o mundo. É especial pelo seu simbolismo, pelos momentos de convívio, partilha e fraternidade. O símbolo de Natal, o presépio da história, foi realizado na noite de Natal do século XIII, 1223, em Itália, na cidade de Grécio. O presépio, que nasceu da vontade do frade São Francisco de Assis e do seu desejo de celebrar o Natal da forma mais realista possível. São Francisco de Assis também terá sido autor da Missa do Galo, afirmando como os galos cantavam às primeiras horas da madrugada, o povo deu a essa celebração o nome da Missa do Galo, mas também a árvore e a estrela. Este ano, o Natal ainda marcado pela guerra, na mesma região onde nasceu e vive o Cristo, cujo nascimento se celebra nesta quadra cristã. Assim, o destaque de hoje do Falar Daqui, como sempre acontece na Rádio do Conselho, é o Natal, porque ele continua com o seu significado e tradições e é ainda motivo para refletir nestes tempos que deveriam ser de paz para todos. Mas como escreveu o poeta português José Carlos Arias dos Santos, Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando a gente quiser. Para falar então do Natal, o seu significado e simbolismo, as tradições e a sua vivência na atualidade, convidamos e temos em estúdio o Padre Albano Costa, arcipreste de Vieira do Minho, Elizabeth Nova, que é empresária de pastelaria, e o professor José Marcos Fernandes. Também convidada foi a professora Fernanda Rocha, mas por razões de última hora não foi possível a sua presença à hora do registro desta conversa. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Padre Albano, comecemos por referir mais uma vez o significado especial desta quadra natalícia. Boa tarde também a todos que participam aqui nesta mesa e também àqueles que nos estão a ouvir. Cumprimentava a empresária Elizabeth, o Dr. Marcos Fernandes e o jornalista José Luís. E como digo, a rádio existe para que as pessoas ouçam, também façam a sua reflexão e também a vivência do Natal. Claro que o Natal cristão para nós é um Natal diferente, que é um Natal que está no presépio, conforme também foi referida nesta introdução, a Sagrada Família, os pastores, a estrela, os anjos, têm para nós um grande significado, também os Reis Magos, precisamente a festa dos Reis Magos, no dia 6 de janeiro, no fundo é o culminar do tempo de Natal, mas Natal para nós é vida, é amor, é paz e também vivência desse tempo que falou aí, o tempo de Advento, que é simbolizado na coroa de Advento, 4 velas, 4 semanas de preparação para o Natal. Porque para nós, para além da preparação exterior, das luzinhas, dos presépios, de preparar os jantares e a consoada, etc., para nós também há uma preparação interior que é muito importante. Estamos vigilantes para que quando o Senhor venha, nós estejamos em oração e também estejamos em família, em comunhão. Por isso é que a nível de Natal todos nós podemos falar do Natal, também nascemos, também somos frutos realmente da existência de Deus, todos nós temos uma família, todos nós temos amigos, portanto o Natal toca-nos a todos. E tem muitos símbolos, o Padre Albano já referiu José Marcos Fernandes, mas tem muitos símbolos. Ora, muito boa tarde a todos e um Feliz Natal para todos para os presentes nesta mesa e para todos os nossos ouvintes da Rádio Alto Ave. Relativamente aos símbolos e que o José Luís recordou aqui no princípio, com base nesse artigo do Sérgio Carvalho, ouvindo essa relação de símbolos,
no fundo e no fim, parece-me que faltou o principal. E para mim, e acho que o principal é de facto o presépio. E eu caí nesta conta pelo seguinte: há 2 anos, acho que nesta mesma mesa nós comentámos aqui uma carta muito bonita do Papa Francisco sobre o Natal, que era Mirabile Signum, sinal admirável do Natal. E eu de facto, este ano, nesta celebração, para a celebração deste Natal 2025, estive a pensar em várias coisas, uma das quais é esta. Nós celebramos o Natal sempre num determinado contexto histórico e sempre num determinado momento da nossa própria evolução pessoal, não é? Nós não somos os mesmos todos os anos e o contexto, as circunstâncias em que se celebra o Natal não é a mesma. É evidente que, pessoalmente, cada um encontra-se numa determinada estação da vida, uns encontram-se na primavera, outros no outono, outros no inverno da sua vida, não é? E, portanto, acho que em cada fase da nossa vida nós vamos vivendo, não é? E vamos redescobrindo o segredo, o mistério, o sacramento do Natal de uma forma diferente. Aquilo que os anos vão ensinando. Exato, que os anos vão ensinando. E também, do ponto de vista histórico, é evidente que nós estamos num momento crítico e até de perigo de sobrevivência da humanidade. Nestes últimos tempos... E não só por razões de guerra. Não só por razões de guerra, mas, por exemplo, por uma outra razão que muito preocupante, que vai ser a dos efeitos da inteligência artificial. Ninguém sabe o que a criatura vai provocar ao Criador. É certo que o Criador é a inteligência natural, não é? E a criatura é a inteligência artificial. Mas não, portanto, as pessoas que refletem sobre isso, por exemplo, o António Damasio, no seu mais recente livro, fala um pouco disto, quer dizer, que quem cria a inteligência artificial é a inteligência natural, mas que o Criador não sabe o que a sua criatura pode vir a provocar. E a ficção já adianta algumas coisas. Claro que nós podemos fazer isto também com a energia atómica. O criador da energia atómica também não previa, digamos, a utilização que poderia ser feita disso. Terá dito, o homem foi aquele que criou, foi capaz de criar algo para se autodestruir. Para se autodestruir. Bom, mas eu não sou assim tão pessimista quanto isto, porque a faca também foi uma invenção muito útil para descascar batatas, mas também muito perigosa, que também pode pôr em perigo a vida. Portanto, o problema, digamos, em síntese e muito resumidamente, em síntese, digamos que o problema pode estar na sua utilização, está na utilização, isto é, tanto da inteligência artificial como da energia atómica. Portanto, eu queria dizer isso, mas queria dizer aqui ainda outra coisa, que é, também refletem neste Natal sobre uma questão que é aquilo que me parece ser uma certa depreciação litúrgica e até teológica do Natal relativamente à celebração da Páscoa. Temos aqui, felizmente, o nosso estimado Padre Albano e até pode discordar, mas eu, digamos que cheguei a esta reflexão um pouco por via de um teólogo, grande teólogo, que até acho que um dia talvez venha a ser declarado doutor da Igreja, que é o teólogo Joseph Ratzinger, Bento XVI. Ora bem, e ele é um pouco desta opinião, isto é, de que a criação está desvalorizada relativamente à redenção. Isto é, digamos que o Natal está digamos,
com menos visibilidade e menos celebração do que a Páscoa. Realmente nós vemos que na Páscoa temos a Quaresma, como temos o Advento, o Natal. Mas temos uma Semana Santa e temos uma Vigília Pascal. E relativamente a isso, queria dizer aqui outra reflexão, que o Zé Luís falou aí, e bem, daquela ideia luminosa que está exatamente na página 12 desta carta apostólica do Papa Francisco sobre o admirável sinal do Natal. Ora bem, sinal, na catequese nós dizíamos, ou penso que se diz aos meninos da catequese, que os sacramentos são sinais eficazes da graça instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja para nos dar a vida divina. Isto é, o Natal, no fundo, e o presépio, é um sinal, é um mistério, é um sacramento. Porque a gente nem sempre sabe que a palavra sacramento traduz a palavra mistério. Ora bem, é curioso que a ideia do São Francisco de Assis, portanto, há 802 anos, 802, pois claro, foi em 1223, que ele teve a ideia de celebrar o primeiro presépio, não é? E diz, se me permite dizer, 15 dias antes do Natal, Francisco chamou João, um homem daquela terra, para lhe pedir que o ajudasse a concretizar um desejo. E o que é que Francisco de Assis pediu àquele lavrador? Diz-lhe: quero representar o menino nascido em Belém, para de algum modo ver com os olhos do corpo os incômodos que ele padeceu pela falta das coisas necessárias a um recém-nascido, tendo sido reclinado na palha de uma manjedoura entre o boi e o burro. E também não é um primeiro sinal da exclusão. Evidentemente, isso pode-se logo tirar... Mas depois diz o Francisco, Francisco, ao chegar, encontrou a manjedoura, a palha, o boi e o burro. E depois... E termino, diz assim: depois, o sacerdote celebrou solenemente a Eucaristia sobre a manjedoura, mostrando também, deste modo, a ligação que existe entre a encarnação do Filho de Deus e a Eucaristia. Eu acho isto brilhante. Isto é, a ideia de Francisco de Assis de celebrar a Eucaristia no curral, e com toda... Não precisou de arranjar um boi nem a vaca, que já estavam lá no curral. Não precisou de arranjar o altar, porque tinha a manjedoura. E ali celebrou a Eucaristia. E eu acho isto admirável, é mesmo sinal admirável por ter associado a encarnação do Logos, do Verbo, do Filho de Deus, a encarnação à Eucaristia. E termino dizendo assim: na Eucaristia, quando o sacerdote diz mistério da fé, e nós dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinda, Senhor Jesus. Mas eu que sinto neste momento é que, perante o presépio, acho que a exclamação deveria ser exatamente a mesma. Olhar para o presépio, não é? E dizer, mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa encarnação, etc. Portanto, esta aproximação entre... Mas, claro, por exemplo, o Zé Luís falou da Missa do Galo, mas a Missa do Galo, a Vigília Pascal, celebra-se hoje com muito mais solenidade e com mais frequência do que a Missa do Galo, penso eu. Não é, Padre Albano? Padre Albano, quer comentar? Não, eu estou também de acordo, não é, com tudo o que disse o Sr. Dr. Marcos Fernandes em relação a Natal e Páscoa. É verdade que no Natal temos 4 semanas de preparação, que é o tempo de Advento, mas depois o Natal dá-nos a impressão, mesmo a nós pastores, que acaba muito depressa. Eu penso que deveríamos ter mais um tempo para saborear este nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é na Páscoa são 40 dias, que é a Quaresma, depois temos 50 dias até ao Pentecostes. Temos muito mais tempo, que diz a Igreja, que é como se fosse uma festa, um dia, para celebrarmos. Claro que a ressurreição para nós é o mais importante cá no cristianismo. Mas, claro que não podia haver Páscoa sem haver Natal. Por isso, as duas festas são importantes para nós. A questão também do Natal é que Cristo também dizia, para nos salvarmos, temos de ser como as criancinhas. Eu penso que as crianças são aquelas que compreendem melhor o Natal. O Natal é feito realmente destas coisas pequenas, do presépio, que o pobrezinho de Assis
São Francisco de Assis foi o primeiro e agora, graças a Deus, há muitos presépios em todo o mundo e também temos aqui, não é? Nas nossas localidades até há juntas de freguesia que estão a promover presépios por lugar, por igrejas, por capelas. O Papa Francisco diz, e onde não for tradição fazer o presépio, passe a ser tradição que haja presépios em todo o lado, nas casas, nas ruas, e ele acha que isto é assim. E é muito bom. Hoje também até se faz os presépios com as luzinhas, também ficam assim muito bem. Mas uma coisa que nós notamos, por exemplo, quem gosta de antiguidades, há muitos oratórios com a Paixão de Cristo, com o Calvário, e há poucos presépios. Os presépios são muito raros e até são muito caros. Porquê? Porque os que faziam eram muito simples, não é? E aqueles que existem com qualidade são poucos. E em relação aos oratórios, porquê? Porque é verdade que para nós a Páscoa sempre teve a dimensão maior da nossa fé. O cristianismo começou por celebrar a Páscoa e só passado uns séculos é que começou a celebrar o Natal. Porque para nós a ressurreição de Cristo, se Cristo não ressuscitou, dizia São Paulo, é vã a nossa fé. Mas tudo é importante. Uma pergunta de um leigo, mas também se não nasceres... Exatamente, e a vida, o dom da vida, isso tudo que simboliza para nós... A encarnação, que o Papa Bento XVI diz que a encarnação, a teologia da encarnação, foi muito esquecida relativamente à teologia da redenção. Ora, de facto, digamos, Padre Albano, que apesar da maior visibilidade e mais desenvolvimento da teologia da morte e da ressurreição de Jesus, não há dúvida de que o acontecimento fundador da fé cristã foi a encarnação do Verbo de Deus. Isto é, a partir deste momento, a encarnação, isto é, a partir deste momento, a criação está divinizada. Isso é uma coisa muito esquecida. E por isso é que este ano estão-se a celebrar os 800 anos do Cântico das Criaturas de Francisco de Assis. São 3 datas muito interessantes. Em 2023 celebramos o primeiro presépio da autoria de Francisco de Assis. Este ano estamos a celebrar os 800 anos do Cântico das Criaturas, que começa: louvado sejas, ó meu Senhor, por todas as criaturas, pelo irmão Sol, etc, etc. E para o ano celebramos os 800 anos da morte de Francisco de Assis. Ora bem, este Cântico das Criaturas mostra bem dizer e mostra o seguinte, que a criação foi bastante esquecida. E o Papa Bento, o teólogo Ratzinger, diz uma coisa, num dos livrinhos que tenho aqui, que se diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra, e há aqui um diagnóstico da situação do homem atual, do homem moderno, que é uma afirmação que nos devia fazer pensar muito, isto é, da modernidade, que o Papa diz o seguinte: os seres humanos estão a serrar o ramo em que se sentam. Isto é um processo... Isto aconteceu desde o século XVI, XVII, com as revoluções científicas do século XVI, XVII, em que se abandonou o tal teocentrismo e se passa ao antropocentrismo, em que o homem deixa de se reconhecer e assumir como criatura e passa a autoproclamar-se criador. E então, neste momento, a partir deste momento, ele serra o ramo em que estava sentado. O que é que acontece a um homem, a um ser humano, se corta o ramo da árvore em que se encontra sentado? Uma queda terrível. Perdeu a origem, perdeu a seiva, perdeu a ligação com o Criador. E, portanto, a criatura esqueceu o Criador. Mas isto tudo podemos associar a este mistério que nós temos, o nascimento de Jesus. Mas, teologicamente, é a encarnação. A partir deste momento, a matéria, tudo, o corpo, a matéria, a natureza, tudo é divinizado, e por isso o Francisco de Assis convoca todas as criaturas para dar louvor ao Criador. Ora, isto perdeu-se, e acho interessante o teólogo Ratzinger chamar a atenção para esta necessidade de redescobrir e revalorizar a criação.
É claro que este movimento agora da ecologia e do ambiente parece que estar a dar razão a Francisco de Assis, isto é, de que as Precisa dar atenção às criaturas, às que não criaturas. aos homens só. Não, o homem faz parte do... Faz parte também da criação. Mas eu perguntava isto, e perguntava aos dois, esta importância relativa de cada um dos momentos, o Natal e a Páscoa, não tem a ver porque a Páscoa é, de facto, como disse, um momento importante, um dogma da Igreja. O nascimento vem sobrepor-se a outras celebrações anteriores, como o solstício de inverno. Eu vejo a vida humana como uma continuidade. Estou contra os cortes. E o cristianismo, não é? Quando começou já tinha muita tradição para trás. Por isso é que as raízes são muito importantes. Mas Natal e Páscoa para nós são fundamentais. São Francisco de Assis, que é lembrado, sobretudo e não só, mas pelo presépio, foi das pessoas que mais se pareceu com Cristo no seu amor aos pobres, nomeadamente aos leprosos, e também no seu amor à natureza e às criaturas. E isso, há tantos séculos, faz-nos pensar. E é verdade que Cristo vem trazer a paz à humanidade, mas também traz a paz à natureza, porque nós todos temos que respeitar também a casa comum. Desde o início, mas sobretudo depois da Revolução Industrial, nós andamos a estragar isto tudo. E vamos adiando as medidas que podem ter efeitos. Sim, mas temos de ser práticos. Ser práticos é evitar a poluição, mas também nós plantarmos árvores. Há pouco ouvimos falar que, portanto, o azevinho, é lógico, é proibido cortar o azevinho, como infelizmente fizeram muito, não é? Para o Natal, e agora é uma espécie protegida, mas também o musgo, também é um crime a gente cortar o musgo, e, portanto, temos de ter um novo conceito daquilo que nós pensávamos quando éramos pequeninos, não é? Elizabeth tem estado atenta a ouvir isto e não é teóloga, mas é uma católica, sempre afirmou e continua a afirmar-se como uma católica. Como vê este momento? Boa tarde a todos. Eu estou deliciada a ouvi-los falar e eu não sei falar nada bonito assim. E nem apetece só ficar a ouvir. Concordo com o que os meus colegas disseram. Para mim o Natal é muito mais simples e mais básico. Para mim o Natal, eu vejo o Natal primeiro como uma festa ou uma ocasião que aproxima as famílias, em que estamos todos juntos. Vejo que as pessoas ainda fazem questão, e ainda bem, de estarem todos juntos no dia 24, na noite de Consoada, e para mim significa um renascer, um marco, uma nova esperança da luz do Deus menino, que nos faça ter mais esperança num mundo melhor, e que hoje em dia precisamos bem disso. Mas com vontade de fazer alguma coisa por isso? Com vontade de fazer alguma coisa por isso. Se cada um fizer o seu pequenino bocadinho, comecemos pela simples reciclagem do lixo, por exemplo, já todos estamos a fazer. Se cuidar aqui na nossa zona, que é uma zona com muita florestação e quase todas as pessoas têm o seu quintalzinho, se cuidarmos disso, se cuidarmos das nossas serras, se cuidarmos do bocadinho que temos à porta de casa, já cada um está a fazer o seu bocadinho. E esta criação da busca da harmonia entre as pessoas? Nós vivemos numa sociedade muito conflitual. Eu acho que aqui no nosso meio, claro que a sociedade está, eu costumo dizer, virada de patas para o ar, está tudo às avessas, mas aqui ainda conseguimos ver o filho que respeita, sem sombras de dúvida nenhuma, que respeita o pai, a mãe, os netos que ainda querem estar perto dos avós, que não deixam de fazer esta visita, os sobrinhos que têm o tio ou a tia na aldeia mais Ruivães, de Bral, Espíndolo, por aí fora, fazer a visita nesta altura, ir ver as pessoas. Penso que se calhar na cidade é tudo muito mais modo automático, tudo mais vivido com rapidez e com pouco tempo, se calhar para o essencial, que é estar junto dos nossos. E às vezes quando acordamos já é tarde, já não estão cá. E como empresária, isto é um momento também de um negócio particular, que é um negócio sobretudo da doçaria.
em particular. Sem dúvida alguma. Também na restauração, mas... Sim, mas sem em dúvida particular alguma, doçaria. da doçaria por excelência, isso não há sombra de dúvida. Claro que é uma época muito boa, não vou estar aqui com falsas modéstias, é uma época muito boa, em que quase todos os anos temos que nos reinventar, porque isto dos doces também é de modas, e este ano o que está a dar é o pistácio, e temos que nos reinventar porque as camadas mais jovens, o bolo rei tradicional já não é muito a praia deles. Por isso se vão multiplicando os tipos de bolo rei. Exatamente. O pão de ló é o pão de ló, não há muito ali voltas a dar. O bolo rei, há o tradicional, há o de Chile, há o de chocolate, há o de Nutella, é o de que quisermos meter lá dentro. E daquilo que pode conhecer em relação à pastelaria em geral no concelho, é um momento, digamos, igual para todos, de oportunidade para todos, pelo menos de oportunidade. Eu penso que sim, quer dizer, porque eu costumo dizer, quando é bom para todos, quando é mau para todos, e ninguém tem ilusões que não seja assim. Agora, claro que cada um trabalha com os seus produtos, cada um põe o que tem e trabalha com qualidade. Nós, no nosso caso, tentámos esmerar ao máximo e tentámos nunca perder a qualidade que temos e a que os nossos clientes estão habituados. E quando eu digo os nossos clientes, porque nós notamos isso, clientes que até não são diariamente nossos clientes, de pão ou do café ou do pingo, e que nestas alturas se dirigem aos nossos balcões para comprarem para casa, para mandarem para o estrangeiro, para os filhos. Ainda esta semana, no fim de semana passado, tivemos bastantes encomendas para ir para a Suíça. Este fim de semana, que é o último transporte que a Giromundo, que neste caso é a empresa de transportes, passa publicidade, a empresa de transportes que temos aqui na Vila faz no sábado. Temos imensas encomendas também, e eu acho que sim, que as pessoas que procuram a qualidade, não quer dizer com isso que o nosso seja melhor ou pior do que os outros, mas o que eu quero dizer com isto é que embora saibam que há preços mais competitivos, mais baratos, no caso das grandes superfícies, as pessoas sabem que ouvir um comércio tradicional é diferente. É diferente o atendimento, é diferente o produto, é tudo diferente. E sim, sem dúvida que eu noto bastante isso. Outro momento também é de visitas de pessoas que estão de férias e que vêm até aqui passar. Não tem nenhum negócio de alojamento e uma das nossas convidadas, a professora Fernanda, que tem uma experiência disso, poder-nos ir falar disso com mais propriedade, mas percebe que o concelho tem mais gente, além dos vieirenses que vêm visitar familiares, tem mais pessoas de fora. Muito sinceramente, na semana do Natal eu não noto muito isso. Por isso não posso dizer se venham ou não venham. A nível do nosso balcão, noto sim muitos imigrantes que vêm para estar com a família. Já no fim de ano, aí sim, aí tenho a certeza que estão cá muitas pessoas de fora, porque acabamos por servir alguns deles nos nossos balcões. No Natal, sinceramente, não me parece muito que esteja gente de fora cá. Não me parece, mas no meio daquela azáfama, não sei dizer, sei que pelo 98% dos clientes são de Vieira ou imigrantes com ligações a Vieira do Minho. Muito bem, continuamos no Natal e, José Marcos Fernandes, relativamente a este movimento comercial, digamos, do Natal. Não, o que eu tenho a dizer, como a Elizabeth acaba de referir, estes, aqui neste caso, têm a ver com iguarias, mas o que me parece evidente é que todos os rituais e todas as tradições que envolvem o Natal são rituais e tradições que estão carregados de simbolismo. Estão carregados de simbolismo. E muitas vezes, nem toda a gente explicita os valores subjacentes. Que é que segura pão de ló, por exemplo, nesta altura. Sim, e muitas das coisas. Mas o que é curioso é que eu vinha de Braga e vinha ouvir a TSF e vinha um ex-dirigente da CGTP, o Manuel Carvalho da Silva, a fazer referência
há a mensagem, que eu até fiquei com curiosidade de ler, que ainda não li, a mensagem de Natal da Conferência Episcopal Portuguesa. E ele... É bom lembrar que Manuel Carvalho da Silva é hoje professor de Sociologia. Professor de Sociologia, doutorado, não sei que, digamos, religiosamente, qual é a sua posição, se é crente, se é praticante, se é agnóstico, não sei. O que achei curioso é ele ter digamos, enfatizado muito a mensagem da Conferência Episcopal Portuguesa e sobretudo por os valores que foram, digamos, que foram explicitados, que foram assinalados pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, destes valores da proximidade com os mais frágeis da nossa sociedade, que isso é um valor associado, com este valor da solidariedade com os mais carenciados, e ele usou também esta expressão que é tão franciscana, que é esta palavra e este valor da fraternidade. Claro, o mestre da fraternidade é de facto Francisco de Assis, porque nesse Cântico das Criaturas ele considerar que todas as criaturas são irmãs, a minha irmã água, a minha irmã terra, a minha irmã morte corporal, esta fraternidade. Mas o que é curioso é que esta fraternidade radica exatamente no mistério, ou no sacramento, ou no sinal admirável do Natal, que é o problema da encarnação. A partir do momento da encarnação, tudo tem um valor imenso. E tem valor as rabanadas, e tem valor o bolo rei, e tem valor o pistácio, tudo tem valor o convívio. O problema, diz o Carvalho da Silva, uma expressão que achei dura, que foi, mas não é o convívio apodrecido, diz ele assim. A santa hipocrisia. Pois, o convívio, não o convívio apodrecido, mas o convívio são, e portanto, isto para dizer que todos os ritos e rituais e símbolos, digamos assim, associados ao Natal, estão carregados desse sentido. Mas, eu volto a dizer, neste Natal, também por influência da releitura da carta do Papa Francisco sobre o presépio, eu considero que o símbolo dos símbolos, o sinal dos sinais, o ritual dos rituais é de facto o presépio, durante o qual todos, se calhar, devíamos dizer mistério da fé. Concorda, Pedro? Eu, como pastor, também na continuidade da conversa, também lembrava às pessoas a Eucaristia, que para nós é muito importante, os cânticos de Natal, que nos enchem o coração e a alma, e sobretudo comungamos a palavra de Deus e o corpo de Cristo, e Natal e Páscoa sem Eucaristia, para nós, somos católicos, não tem significado nenhum. Portanto, a Eucaristia que é mesmo a essência e é a forma melhor para vivermos o Natal. Claro que temos a nossa família cristã, mas temos também a família que Deus nos deu, e o Natal é também o tempo do convívio com a família, o tempo do convívio com os amigos, o tempo dos grandes encontros. E o tempo de solidariedade com os mais velhos é responsável por um centro social 3. onde se manifesta muitas vezes a solidão de alguns dos mais velhos. Sim, já não tem família. Há muitos idosos que vivem na solidão e, no fundo, são abandonados, nomeadamente nas ERPs, que nós antigamente chamamos lares de idosos, e mesmo até no apoio domiciliar. Nós notamos muito isso. Mas também há a parte positiva, que a Igreja sempre tentou resolver esses problemas da pobreza e vivermos a fraternidade, ver o outro como o nosso irmão, desde o início. Ainda agora a Cáritas Diocesana está a lutar para arranjar uma casa para as pessoas vítimas de violência doméstica. Portanto, quando há um problema, a Igreja tenta arranjar uma solução. Foi no início com as universidades, com os infantários, com os lares de idosos, com os centros sociais paroquiais, mesmo no apoio àqueles que estão na prisão. Portanto, a Igreja sempre viveu as obras de misericórdia, que agora temos também a ecologia, não é? Que é tratada a casa comum, que é muito importante para nós e está realmente na Sagrada Escritura. O profeta Isaías diz: exulto, descampado e deserto, porque Cristo também veio trazer a paz, também veio trazer a alegria para essas criaturas. E queria também referir aqui uma coisa, que no nosso encontro de Natal, a nossa arquidiocese trouxe a Maria Rueff,
para falar aos sacerdotes. É um humorista e nós podemos questionar o porquê. Pronto, foi uma pessoa que se converteu, sobretudo através do Papa Francisco, da sua simplicidade, do seu amor à pobreza. Eu acho que ela foi àquele encontro dos humoristas em Roma, com o Ricardo Araújo Pereira. Exatamente, até ofereceu um presente, acho que era um sermão de Santo António que falava da alegria. No fundo o que eles querem dizer é que quando se põe alguém a rir, Deus também está contente. Um pai, quando vê os filhos bem, fica bem. E Nossa Senhora é cheia de graça. Quem é graça é Cristo. Portanto, a graça é muito importante. E nós, muitas vezes, a nossa religião é muito sisuda. Muitas vezes até apresentamos um Deus que, dizia ela, nosso Deus não é trombudo, mas é simpático. E é isto também que mesmo nós, a Igreja, e nós, pastores, também os sacerdotes, também temos que fazer. Elizabeth, tanto quanto é possível perceber, esta aproximação das pessoas à Igreja no Natal acontece mais? Eu vou falar por mim, no dia de Natal vou à missa. A missa do Galo, acho que já aqui no concelho nem se faz, pois não? Ou há alguma freguesia que tenha... Aqui é muito difícil porque vivemos num meio bastante disperso. Muitas vezes as pessoas que vêm à missa vêm a pé e então nós tentamos sempre que as Eucaristias sejam mais enquanto há luz natural. Eu, por exemplo, o meu normal em Roças é ter Eucaristias às 8 da manhã. Nas zonas industriais, muitas vezes há Eucaristias às 18 horas, 19 horas, mas cada meio nós temos que fazer a adaptação. Por exemplo, temos uma Eucaristia da Consoada que é muito participada. Em Roças, a missa da Consoada enche a igreja. E a igreja de Roças é muito grande. Agora, há sempre este apelo, no Natal, para que um cristão celebre a Eucaristia. Pronto, eu felizmente ou infelizmente, mas acho que nesta fase ainda não cheguei à evolução do felizmente, porque, não é? Essa fase é a fase já do reformado, eu ainda não estou lá. Pronto, por isso infelizmente, e felizmente porque tenho trabalho, graças a Deus, não consigo ainda vivenciar as tais semanas de preparação, ou semanas do Advento, e ir às Eucaristias nesses domingos. Confesso, não dá mesmo. No dia de Natal estamos fechados e vou e constato de facto que a igreja está repleta, está cheia de gente. Por isso, esse sentimento antes do Natal, essa vivência mais perto da igreja, eu ainda não consegui vivenciar, mas um dia, se Deus quiser, também hei de lá chegar. Agora, acho que sim, que todas as pessoas, o Natal, nós não nos podemos esquecer. Eu acho não, as crianças mais pequenas, claro que não sabem que no Natal que estão a celebrar o nascimento do menino Jesus, porque o que é que se fala? Mas sabem que há prendas, e é o Pai Natal e o Pai Natal. E sim, os presépios, já há mais presépios, mas uma das coisas que eu também vejo nas montras, por exemplo em Braga, aqui, em algumas, as pessoas preocupam-se muito em fazer o pinheirinho. O presépio, aquilo que é a essência mesmo do Natal, o menino Jesus, não está. Nós, se formos ver na maior parte das casas ou na maior parte das montras das lojas, tem o pinheirinho, alguns põem, mas o presépio não está lá, não existe lá. Mas é por isso que também nós, a Igreja, temos que apostar num bom presépio. Sim. Não é? Presépios com arte sacra, imponentes, porque são uma pedagogia, são uma lição. E, felizmente, há locais realmente onde há grandes presépios, por exemplo, em Priscos. É uma coisa fenomenal, é considerado o maior presépio ao vivo da Europa. Já tivemos aqui movimentado em Guilho Frei. E temos, em Roças também este ano há um movimentado e outras zonas aqui, tanto presépios movimentados, os lugares também fazem. Isso é bom, sobretudo para as crianças, porque nas escolas, aquela coisa da laicidade, tenta-se fugir agora, até alguns não querem dizer festa de Natal, dizem festa de inverno, que eu acho que está mal, porque temos que respeitar as nossas origens. E cabe-nos a nós passar essas tradições aos mais novos, sem dúvida alguma. Passar não é? Mas esse conhecimento também é mais familiar, é mais de transmissão familiar. Sim, mas a família é que tem o dever da educação, mais do que a instrução que falávamos há pouco tempo, a educação é fundamental. E a educação também para a parte religiosa é muito importante. Encher o espírito, nós também temos uma parte interior que é muito importante e o Natal também e que existe, está sempre cá. Ajuda-nos a ser mais humanos e mais cristãos.
Eu sublinharia isto que o Padre Albano disse, e a Elizabeth também, que é um facto que eu verifico também na minha comunidade, em Vilarchão, que nestes anos todos, que a celebração, a Eucaristia de Natal é uma Eucaristia muito mais concorrida, pessoas que, enfim, habitualmente até podem não participar da Eucaristia, mas nesse dia vão. E é isso é que eu acho interessante, embora relativamente à desvalorização deste mistério da encarnação relativamente ao outro, por exemplo, na minha aldeia, lá em Vilarchão, eu recordo a solenidade que era a celebração, com que solenidade é que se celebrava a novena de Natal, com a banda ali aqueles 9 dias, e portanto de facto havia um investimento muito grande na celebração. Mas o que o Padre Albano estava a dizer, que por exemplo também a missa da Consoada na sua comunidade, numa das suas comunidades, portanto em Roças, que é muito concorrida, isto acentua aquela ideia que é a ideia principal que eu queria deixar aqui neste comentário, que é esta ligação do mistério da encarnação com o mistério da Eucaristia, não é? Porque, de facto, e estou aqui a repetir, de facto considero luminosa a ideia de São Francisco de Assis de querer celebrar aquele Natal de 25 de dezembro de 1223, querer celebrar e foi o seu propósito, a sua intenção. Ele que nem era sacerdote, mas, claro, pediu um sacerdote que celebrasse uma missa naquele dia inaugural do Natal. Ora, isto, digamos, significa uma aproximação, uma relação muito profunda entre estes dois mistérios. O mistério da encarnação, em que a divindade se une com a matéria, com o corpo, não é? Há aqui uma transubstanciação, de certo modo, da matéria, e aquilo que acontece na Eucaristia, em que há a encarnação no pão e no vinho. E, portanto, estes dois... E depois, eu penso que isto é que é o fundamento da tal valorização da natureza e de tudo, e de todas as criaturas, e de tudo que é humano, tudo merece respeito, a ciência, o trabalho, a técnica, os animais, tudo merece um respeito absoluto. Não é por uma fantasia e romantismo, mas é porque são sagrados, quer dizer, a encarnação ungiu toda a realidade, toda a matéria. Isto não é pagão, isto é profundamente cristão. E o Zé Luís falou lá do solstício de inverno. Claro que era o dies solis invictus, o dia do sol invencível. Que ainda hoje ora bem, isso que mostra que, como o Padre Albano dizia, que há uma continuidade, digamos assim, natural, histórica. Claro que essa celebração do solstício de inverno, aí por altura de 22, 23 de dezembro, em Roma, isto é pré-cristão. Mas o que depois a instituição da celebração do Natal vem dizer é que este pré-cristão agora significado novo. Houve um batismo de tudo aquilo que era profano, não é? E tudo se tornou sagrado por força dessa encarnação. Paulo, vamos concluir com a sua mensagem de Natal. Eu, no fundo, queria dizer que tudo isto é Natal. As cidades iluminadas são Natal, o presépio é Natal, a consoada é Natal, os doces são Natal, a Eucaristia é Natal. E eu Todos queria... não vão faltar, diz a Elizabeth, pela sua parte, claro. Pronto, eu já agora desejo um doce Natal a toda a gente, que seja um Natal onde ninguém esteja sozinho, onde haja muito amor e que o menino traga a paz para o mundo, mas também a paz e a luz para cada um de nós. Umas boas festas para todos e um Santo Natal. Muito obrigado. Concluímos assim esta conversa à volta do Natal, já habituado aqui na rádio do Conselho de Vierminho, a rádio do Alto Ave. Tivemos, como habitualmente, o arcipreste de Vierminho, Padre Albano Costa, também a colaboração e o apoio do professor José Marques Fernandes e da empresária Elizabeth Tanova. A todos agradeço, desejando também um bom Natal. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuem também com um bom fim de semana e 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Tenha também um bom Natal. Boa tarde.